único perrengue maior que eu passei em transmissão foi na Olimpíada de 84, mas graças a eles deram muito recurso para nós ganhamos muita coisa. Eles deram uma calculadora solar, que na época não existia aqui no Brasil. Então, imagina, sol na Califórnia é o que não falta. Calculadora solar, que a gente podia fazer as passagens. A passagem era automática, tinha o igual ali, passava a passagem dos pés e polegadas para metro. Então, por exemplo, na televisão, o salto com vara, que felizmente nós não tínhamos um brasileiro top, era o Thomas Intinaus, que nasceu nos Estados Unidos, mas competia pelo Brasil, mas não tinha chance nem de chegar na final naquele momento, mas você tinha lá 19 pés, então você jogava aquilo para polegada. Depois eu mentalizei, quer dizer, a altura de jogador de basquete, 7 pés, 2,15 m e 2,16 m. 7 pés e 2 polegadas, a altura do Karim Abdul-Jabbar, Lil Alcindor. 2,19 m. Então já ficava na cabeça, era muito fácil. Muito bem, hora do nosso bate-volta. Vambora. Certo? Bate-volta é assim, é rápido, é São Paulo-Rio, hein? É assim, pergunta rapidinha, resposta Ponte rapidinha. Peraí. Pode ser? Toma água. Não, já tô vendo. Na primeira pergunta, ele vai contar a história completa. Peraí. Aí que tá. Ponte aérea. A ponte aérea de vocês ou a minha ponte aérea? Minha ponte aérea já foi com Electra no fundo do avião. Ferrou. Ela responde, Marília Gabriela. Nós não éramos fumantes e ficávamos conversando lá no Sério? fundo. Porque aquela salinha do Electra era imbatível. E hoje, com o Rica Perrone, a gente pega aquele... Eu vou falar o nome. A gente pega, às vezes, o Caravan da Azul, que pousa que sai de Congonhas e pousa em Jacarepaguá, que é na Barra, né? Do lado dos condomínios e tal, é muito fácil. Então, é um voo que leva 1h20. Tá. Mas é uma delícia, porque vai em cima da praia. Nossa, 40 minutos, vai. Vamos lá, seu momento inesquecível na narração esportiva. Joaquim Cruz, medalha de ouro, Los Angeles, 1984. A narração mais desafiadora, mais difícil. Judô sem enxergar, do Rogério Sampaio, a primeira luta nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Por que foi tão difícil? Porque eu estava no estádio de Montjuïc transmitindo o atletismo, e aí falaram, não, o Rogério Sampaio vai entrar, ele está no tatame B. Tá bom, eu fui mudando, porque nós tínhamos a régua de transmissão, fui mudando, e só tinha um tatame. Tá entrando o cara do Azerbaijão contra o alemão. Não. É isso aí que eu quero. É o tatame B. Não tem tatame B. Como? Você tem que narrar a luta. Tá bom, calma. Primeira luta, Rogério Sampaio contra o português Almeida. Eu falei, peraí. Não, tá aqui o Rogerinho. O Rogerinho, hoje, é gourmet, dono de um restaurante espetacular no Brooklyn. Ele era árbitro de judô e era editor de imagem. Então eu falei, você vai falar no meu ouvido quando eles estão testando a pegada. Eu também, felizmente, lutei judô, treinei judô e tal, tudo mais. Quando eles estão testando a pegada, se eles estão no solo, estão em pé. Tá bom. Como é que você vai fazer? Eu me viro. Então tinha aquele microfone lá, eu fiz assim. E agora entrando no tatame, Rogério Sampaio. Vocês têm aí o brasileiro, vocês têm o português Almeida. É a primeira luta do brasileiro. Eu fiz assim. Rogério, felizmente, não foi por pontos, ganhou por ipom, quer dizer, a luta durou uns 3 minutos. E aí depois o Nelson Guzardi, famoso Nelson Garrafão das transmissões, de grandes produtoras, de todas as televisões, falou assim, o pessoal quer mandar um recado para você, qual é? Aí todo mundo... A imagem casou com a narração. Nossa! Claro, teve uma sorte, dose de casualidade. sorte também, mas enfim. A segunda luta, igual, mesma situação. Kang da Coreia. A segunda luta não foi tão perfeita como a primeira, mas não comprometeu em nada. Tanto que se você olhar, fala assim, não, ele estava vendo a luta. Só que aí, Barcelona vocês conhecem, eu estava no Montjuïc, lá no alto, eu desci voando, mas voando. E tinha a escada rolante, eu pulava, acho que de 10 em 10 degraus, eu era magrinho, ágil e tal, vamos colocar, não é a fase atual. Cheguei lá embaixo e tal, ai, tô pronto para narrar as outras lutas. Não, relaxa, vai almoçar, ih, tem 50 minutos até lá. Esse foi um perrengão. Ó,
Agora, jogo rápido, o que eu que estendi também, né? Eu falei assim, por quê? Quis saber a história completa? Me lasquei. Esporte mais emocionante para narrar. Atletismo, natação, basquete. Eu perguntei um. Não, tudo bem, vai. Basquete. E basquete, um exemplo curto. O Brasil-Austrália, pré-olímpico de basquete feminino, Vigo, 1992, antes da Olimpíada. O Brasil empatou com a Austrália no tempo normal. Se perdesse, estaria fora da Olimpíada. E a Austrália tinha que ganhar do Brasil também, tinha a melhor campanha. Empatou no tempo normal, empatou na primeira prorrogação. Aí a segunda prorrogação, as australianas ganhavam por 3 pontos. Hortência botou uma bola no meio da quadra de 3 pontos. E o Brasil foi para terceira prorrogação e ganhou. Olha. Agora, a história inteira eu não posso contar, mas teve reza em Santiago de Compostela. Ixi, vamos correr. Melhor lugar... um atleta que te marcou. Não, são vários. São vários. Seria injusto citar um só, né? Seria. Joaquim Cruz, César Cielo, Ricardo Prado pela determinação. Ele não foi medalha de ouro na Olimpíada. Sim, mas era um cara desse tamanho competindo com caras de 2 metros. Então, para mim, foi uma superação tremenda. O próprio Rogério Sampaio, o Aurélio Miguel, que tivemos 2 medalhas da América do Sul inteira, 2 medalhas de ouro na Olimpíada de 88. Uma delas foi do Aurélio Miguel. O melhor lugar para assistir a uma competição? Qualquer competição? Sim. Madison Square Garden, em Nova York. Boa. Chique. O que mais... Eu estava 3... agora eu vou te sacanear. All-Star Game em 1998, pode pesquisar. Leste contra Oeste nos Estados Unidos, inverno, e nós tínhamos simplesmente 3 cadeiras nossas, que retiraram as cadeiras, nós só tínhamos Maria Sicunha, que você conhece como Madonna. Uau! O Luciano falou, a Madonna aqui! Tá no YouTube, dá pra ver. Legal. Sensacional. O que mais te fascina nos esportes olímpicos? Primeiro lugar, a tradição. Se você pensar que a Olimpíada foi criada em 776 a.C., foi até 394, quase 1.200 anos de história. Nenhuma manifestação criada pelo homem durou tanto tempo. Um aprendizado que um esporte te trouxe. Qualquer esporte te trouxe algum aprendizado? Qualquer esporte. Resiliência. Inteligência e tal. Resiliência é tudo na vida. Boa. Cidade com a melhor infraestrutura esportiva. São várias. São várias? Isso é bom. São várias. Madrid, Barcelona, Los Angeles, espetacular, estrutura invejável. Tóquio, estrutura invejável de esportes, não tem... E Pequim, né? Pequim... Tá lá. Um esporte subestimado pelo público. Eu acho que no Brasil os esportes de inverno são subestimados pelo público e o Brasil pode conseguir a sua primeira medalha na história da Olimpíada da Neve e do Gelo. Que legal. Em que modalidade? Esqui alpino ou skeleton. Skeleton, a Nicole Silveira, mais uma vez, conseguiu uma terceira colocação no skeleton, que é como se fosse o carrinho de rolemã descendo a mais de 100 km por Aquilo não hora. é bobsled? Não, bobsled é o... Bobsled é o trenó. Né? Tem o bobsled de 2 e o de 4. Gosto de tudo isso aí. Não, Gosto daquele lá que parece bocha. Não, o bobsled de 4, o Brasil foi campeão pan-americano no final de semana. O Brasil ganhou dos Estados Unidos. Adoro esses negócios tudo. O evento esportivo com a atmosfera mais emocionante. Finais da NBA. Finais da NBA são impressionantes e as finais do atletismo na Olimpíada. O país com a torcida mais apaixonada. Agora eu vou te surpreender, não é o Brasil, não. Você tem a Sérvia, que eles praticamente quase matam pelo esporte, seja basquete, futebol, Turquia e Grécia. A Grécia no basquete chegou a ganhar da União Soviética com o ginásio vindo abaixo. Em 86. Ainda é assim? Piorou, né? Piorou? As torcidas pioraram no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Um item indispensável na sua bagagem. É o seguinte,
Eu sou virgem ascendente leão. Eu sei que ninguém acredita nisso. Eu acredito. Eu, como virginiano, até 29 anos, minha mala era perfeita. Ah, vou para Londres, eu uso essa roupa para cá. Hoje, minha mala, normalmente quando eu viajo, não foi o caso de Paris, que eu não fiquei num hotel top. Mas sempre que eu viajo, mala mole, um monte de roupa amassada, chamo o hotel, passa tudo, final de tarde, está tudo arrumadinho no meu quarto. É mesmo? Está Bela impecável. estratégia. Está impecável, está impecável. Então, o item, os itens que eu levo, canivete, pente, eu faço como se fosse um mini kit de sobrevivência. Se o avião Não, pente não é para sobreviver. Não, você não está entendendo. Ah, desculpa. Você não está entendendo. Ah. Se o avião cair, o que você levaria? Isso. Então, eu tenho dentro do necessário isso. Você acredita que... Bom, enfim. Nossa, que precavido. Eu nem penso nessas coisas, não. Trilha musical que não pode faltar nas suas viagens. Eu gosto de música velha. Então, teve um momento da história do esporte que eu penso nessa música. Os esportes de inverno, eles começaram a primeira Olimpíada foi em 1924. Só que foi em 84 que a Olimpíada explodiu no mundo. Por quê? Porque teve um casal de britânicos, Jenny Torvill e Christopher Dean, que tem 3 modalidades da patinação artística: os pares, a patinação individual e a dança. E foi na dança que eles foram. Eles fizeram a dança, todo o movimento deles, num solo atemporal, que se você colocar hoje, eles têm Funciona. condição de nota. Eles têm condição de nota. Hoje, com todo o rigor que mudou a patinação artística. Bolero de Ravel. Foi quando eles praticamente tornaram o Bolero de Ravel e músicas clássicas impalatáveis para as massas. Eles atingiram as massas. Então, o Bolero de Ravel é uma coisa que me toca muito. Que lindo. Que demais. Narrar esportes É delicioso, maravilhoso, mas depende de muita pesquisa. E hoje, com a internet, a gente tem que pesquisar cada vez mais. Muito bem. É o que você faz. O tempo todo.